Oi, nutridos! Estamos aqui com mais um episódio do Pod Nutrindo, com 2 convidados, um sendo atleta e o outro da área da saúde, um nutrólogo. Eu vou passar a câmera para que eles se apresentem. Olá, muito obrigado por estar aqui, ser convidado por você para participar desse podcast. E quero falar um pouquinho que eu sou nutrólogo, tem 5 anos que eu atendo na área e quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência do meu dia a dia, através das dúvidas aí do pessoal mandou as mensagens aí no direct, né, para você, né, Isadora? E também compartilhar um pouquinho do conhecimento aqui com o nosso colega, que é fisiculturista. É. Bom, eu sou o Pedro, eu sou atleta de fisiculturismo natural e eu também queria agradecer muito o convite, porque o fisiculturismo natural ainda é muito amador e muito incipiente. Assim, a gente tem uma imagem do fisiculturismo na nossa cabeça como aquelas competições hormonizadas, e tudo bem, porque elas são a grande maioria em todo mundo. Mas o fisiculturismo natural também tem seu lugar e está engatinhando, já está muito maior do que estava alguns anos atrás. E a tendência é crescer muito mais. Então eu acho que quanto mais gente souber da existência desse tipo de esporte, melhor. Pois é, e o tema hoje então é exatamente sobre o que vocês estão falando, né? Um pouco sobre hormônio, um pouco sobre competição, como é a experiência e Sim, tudo que vier por aí no episódio, tá? perfeito. E eu queria começar perguntando pro Pedro como é competir, né? Com essa expectativa do pessoal achar que tudo tem que ser harmonizado. Como foi pra você essa experiência? Olha, na realidade, a competição natural, eu acho que tem mais a ver com a vitória de você com você mesmo do que a vitória em si. Porque, na realidade, a maioria dos esportes amadores é assim. Então, a maioria das competições não tem premiação em dinheiro, e a premiação em dinheiro é muito pequena, não justifica. Então, é mais aquela vitória pessoal de você estar lá, sabe? É, e o que é muito bonito disso aí, no esporte, no fisiculturismo natural, é porque isso cria um senso de comunidade muito bacana. Tá todo mundo lá pra se apoiar, pra curtir a vitória do outro também. Você não tá lá, tipo, pô, eu vou ficar em primeiro, você vai ficar em terceiro, eu vou passar o carro em cima de você. É Não é lógico que tem aquele clima de competição o tempo todo, né? Sim, Então é um apoiando o outro. tem essa rivalidade, é óbvio, é lógico, né? Porque afinal é uma competição. Mas é um clima muito bacana. Então, acho que a primeira coisa interessante é essa. Eu acho que eu nunca competi numa competição de harmonizado, mas eu acho que essa é uma diferença muito grande aí. E o segundo é quebrar o preconceito que as pessoas têm com o fisiculturismo. Porque o fisiculturismo, apesar de ser um esporte muito antigo e muito famoso, ele ainda é meio que um submundo do esporte, assim, sabe? Então, a imagem que as pessoas têm dessa competição é o que elas veem na TV aberta, é o que elas veem na TV, É o dos hormonizados, que é né? o abuso de substância, É. entendeu? Que são duas coisas diferentes, né? O uso de drogas, de anabolizantes e abuso de anabolizantes. É claro que a maioria desses atletas de alto nível que competem hormonizados, eles têm toda uma equipe por trás, fazendo exame o tempo inteiro para garantir que eles estão saudáveis. Mas não são todos assim. E da mesma forma que tem atleta amador no fisiculturismo natural, tem atleta amador no fisiculturismo hormonizado. E são esses que morrem, como regra, né? Não, e eu acho que o Gustavo pode trazer pra gente, né, mais de perto como realmente funciona isso. Eu não sei se você atende atletas também, ou se é só pessoas que estão hormonizando a primeira vez, mas eu acho que ele consegue, né, dizer pra gente um pouco de Não, perto. então eu quero falar com vocês em relação a essa parte da harmonização. Um comentário que você fez sobre, às vezes nos campeonatos harmonizados não tem essa parceria. Não, muitas vezes tem sim. Às vezes não sei no tanto no âmbito profissional, Sim. mas na parte do amador é muito comum ver os colegas se ajudando, um ajudando, às vezes porque o momento da desidratação lá no momento do campeonato, para poder estar com o físico feito mais seco possível, você vê que às vezes tem muitas pessoas passando mal e os colegas estão ali se ajudando. Então essa parte ela acontece também. Só fazer uma observação. É porque o que eu quis dizer não é do fisiculturismo hormonizado em si. É porque a cena do fisiculturismo profissional, ela é quase inexistente no fisiculturismo natural. E no fisiculturismo hormonizado, a gente já tem essa cena profissional muito bem estabelecida, entendeu? Uhum. Eu acho que o esporte amador, de modo geral, ele tem esse companheirismo, Tem sabe? o companheirismo. É, Eu acho que o esporte em geral ele faz isso com as pessoas. sim, Em relação à parte de hormonizado ali, de um profissional para o amador, é uma discrepância muito grande. O hormonizado ele vai ter patrocínio, ele vai ter médico, ele vai ter nutricionista, vai ter treinador e realmente ele tem um suporte por trás de tudo para poder contribuir com a saúde dele ou evitar maiores danos. Na verdade, eu falo que não é
nenhum cuidado, eu acho que é uma contenção de danos que acaba fazendo devido ao abuso de hormônios, porque não tem pouco hormônio. Eu falo, sendo bem sincero, fisiculturista usa muito hormônio mesmo. Eu falo, às vezes, eu vou conversar, eu vou ver a dosagem que é utilizada e a dosagens absurdas. Então, eu falo que é muito mais contenção de danos. O grande problema, quando a gente vai pro amador, muitas pessoas não têm condição financeira. Às vezes tem condição de comprar o hormônio de meio, tipo assim, de forma ilegal, contrabandeado. Não sabe às vezes o que realmente tem ali aquela quantidade, naqueles frascos que está utilizando. E eu falo que o grande problema ainda não está no hormônio, está no que está além do hormônio, que está nos efeitos estimulantes. Por exemplo, um clenbuterol, que é um broncodilatador para cavalo, que é muito potente para a queima de gordura. Sim, é excelente quando você observa ali e fala, mas sim, é muito mais perigoso do que propriamente a testosterona ou os hormônios que são utilizados ali em conjunto. A desidratação também, os diuréticos fazem muito mal, porque o hemato acaba ficando muito concentrado e aumenta muito o risco de trombose, de Mas a infarto. questão não é que a gente vê o excesso. A questão não é o excesso demais, porque, por exemplo, eu já ouvi falar, não sei se está certo, me corrija se estiver errado, que não tem problema fazer o uso do hormônio. O excesso do hormônio que é o problema, é a dosagem por muito tempo. Uhum. Então, se a gente fizer um ciclo maior com dosagem menor, é mais garantido do que usar dosagem alta em pouco tempo. Tudo é relativo, depende de homem, mulher, objetivo. Vou dar um exemplo. Um dos problemas do hormônio que não está relacionado ao abuso de dosagem. Primeira coisa, a fertilidade ou hipogonadismo secundário ao uso de hormônios. Hipogonadismo testículo ali, ele atrofia, no caso do homem, porque ficou muito tempo inibido. Então, você não precisa nem ter um abuso, você pode fazer uma dosagem de reposição hormonal mesmo, porque quando você dá o hormônio, seu corpo para de produzir, e se você fizer isso durante 6 anos, você vai ter um problema e não teve um abuso de hormônios. Então, não dá para falar que é só o abuso, mas sim uma indicação desnecessária. Aí é um problema. Então, no caso dos homens, porque a produção de testosterona é feita pelos testículos. Então, quando tem esse uso contínuo, mesmo que em dosagem sem ser suprafisiológica, vai gerar problema. Mas também tem o caso das hiperdosagens, superdosagens que são utilizadas. Uma dosagem de testosterona, valor médio é de 200 a 800. Valor médio de testosterona ali fica em torno de 500, 600. O valor de uma pessoa saudável, que pratica atividade física, se alimenta bem, tem uma testosterona normal de 500, 600. Muitas vezes a pessoa você pega exames de 8 mil de testosterona. 8, 12 mil. E é comum de acontecer isso. Então, esse é o problema, tem um abuso ali. Então, não é só o abuso que vai gerar problema, mas sim a indicação desnecessária. Aí é onde entra o TPC, né? Que fala Isso. para poder tentar voltar ao normal, né? A Uhum. produção normal e depois volta a utilizar novamente o hormônio. Pode ser utilizado. Só que tudo depende do período de uso. Eu sempre gosto de fazer algumas associações para ficarem mais fáceis, às vezes até para mim explicar às vezes para o paciente sobre o uso de hormônios. No homem, quem produz testosterona é o testículo. Então, quando você usa um período, o nosso corpo ele para de produzir. Se eu usar por 6 meses, eu até associo com o braço engessado ali, imobilizado, e o testículo, porque não vai ter fazendo nenhuma função dele. A função dele, que era produzir testosterona e espermatozoide, ele não vai produzir. É a mesma coisa de pegar um braço e deixar engessado. Pegou um braço, deixou engessado por 2 meses. Ele vai atrofiar, perder sua força e sua função. Se você deixar por 6 meses, você vai precisar de uma fisioterapia para reabilitar aquele braço. Eu gosto de falar que essa reabilitação, essa fisioterapia, seria a TPC, terapia pós-ciclo. Mas se você ficar com o braço engessado por 5 anos sem tirar a imobilização ali, não tem fisioterapia que vai fazer seu braço voltar para o normal. É a mesma coisa, não vai ter TPC que vai fazer o testículo voltar a produzir. E se voltar, vai ser muito pouco. Então é um problema. Então, essa parte aí está relacionada à parte do tempo de uso. É por isso que eu falo assim, TPC, mas tudo tem que ser avaliado caso a caso. Não existe, e o que eu faço? Não, é observado tudo que foi feito. E relacionar com os exames, tudo, outros pontos de saúde também. Muito complexo, né? E Sempre caso a caso, na realidade. Caso a caso. eu queria ver com você como que é essa questão, por exemplo, como foi para você a questão do preparo. Você já era atleta, não pensava em ser atleta, ou foi complicado demais essa questão do preparo, no dia do preparo? Tem que beber álcool também?
tem que deixar de beber água. Pra você foi difícil fazer esse preparo? Olha, difícil mas não é tão difícil quanto parece. Porque quando você tá perto, quanto mais perto do dia da competição, parece que mais fácil fica todo o processo, porque tá muito fácil de enxergar o final. Então, tipo, amanhã e tal. Pra mim, o mais difícil foram, tipo, 2 meses antes, porque ainda tá muito abstrata a ideia na cabeça. Então, você tem que fazer as abdicações já, você já não pode mais beber, já não pode mais comer besteira e tudo mais. Só que ainda tá muito longe, você olha como um objetivo, tipo, muito distante e você tem que ter muita força de vontade, e muita força mental pra se manter no foco. Agora, uma semana antes, que é quando o bicho pega, que é igual ele falou, aí tem desidratação e tudo mais, já tá tão próximo que nem dá pra falar que é difícil, sabe? Tá, você, vou dormir e amanhã eu já vou acordar e já vai ser o dia do palco. Então é tranquilo. Sobre o que a gente faz, né? Que você falou se é difícil e tudo mais. Uhum. Sim, tem o protocolo de desidratação. Como que a gente faz? Isso aí talvez você saiba explicar um pouco melhor. A gente eleva muito o consumo de água, porque a gente inibe a produção de um hormônio X lá, e esse hormônio é responsável por excreção. Então, assim, você meio que para de produzir esse hormônio porque o corpo, eu acho que entende, pô, tô consumindo muita água, eu não preciso reter o líquido. Então, você urina tudo, e aí depois você corta a água. Então, você vai continuar urinando, porque o corpo ele tem um delayzinho. Então, às vezes, mesmo que você pare de tomar água, ele vai continuar inibindo a produção desse hormônio. Você vai excretar tudo e no dia da competição você tá sem quase nada de água no corpo. Inclusive, também o consumo de água no dia é zero. Essa parte eu acho que ela é difícil. É, Porque a hiperidratação, ela já é difícil. Você chega a beber uns 8 litros de água por dia. 10, 12, Realmente é uma parte, é muita coisa. Eu acho que é Nossa difícil de Senhora. seguir. Até para ter as estratégias para serem feitas para poder facilitar. Porque se pegar água pura para beber também é difícil. Aí você vai colocando, às vezes, um suquinho, alguma coisa ali para dar um É, sabor na água para E ficar só mais foi. fácil. o meu foi Você só se água. Você foi só água? Só desidratou água. só com essa questão de parar de beber água ou você tomou o álcool também? Não. Então, o álcool, o que acontece? Ele tem o efeito de desidratar, mas você precisa consumir uma quantidade muito grande, sabe? O álcool tá mais ligado a, tipo, você ficar soltinho e dormir bem do que a desidratação em si, sabe? Porque a gente toma uma dose de vodka, de cachaça, sei lá, isso aí é nada, sabe? E com 80 e tantos quilos, quase 90 quilos, uma dose de vodka, pô, isso aí não desidrata Não, ninguém. é porque eu pergunto pra você, porque o primeiro convidado que eu trouxe aqui, eu mostrei ele pra você, né? Aham. A namorada da minha amiga. Ele tomou 1 litro Ah, de não. vodka antes. Aí eu Antes quero eu não sei ver. quanto, não, eu não sei quantos dias antes, mas Tá. tipo assim, Quantos ele dias também antes? tem toda uma estratégia, ele já compete já faz um tempo, né? Então a gente consegue ver que cada participante tem uma estratégia, né? A estratégia varia muito de acordo com o seu treinador, de acordo com o seu estado também. Então, quem tem uma condição X lá um dia antes, talvez não precise fazer uma coisa do que a mesma coisa de quem tá com uma condição Y. Condição eu digo, tipo, percentual de gordura, assim, a condição da Uhum. pele, né? Então varia muito do atleta também. Tanto a preparação também. Então, se você já chegou, começou a preparação numa condição bacana, você vai sofrer muito menos do que o cara que começou a preparação acima do peso, retidão e tudo mais. E quanto tempo demorou o seu preparo? Foram 16 semanas, 4 meses. Um pouco menos de 4 meses. Mas as primeiras semanas, assim, o primeiro mês, meio que não muda muita coisa na rotina, sabe? É claro que a gente fica mais controlado com a alimentação, e começa a fazer as abdicações, né? Então já não bebe mais, já não tem que dormir cedo, esse tipo de coisa. Mas o bicho pega mesmo assim lá pros 2 meses. Que aí a comida já fica rala, você olha pro prato assim, não tem nem. Ai, meu Deus. Cadê a comida? Você começa a comer alface pra ver se enche a barriga, sabe? Pô, Mas você teve acompanhamento de nutricionista? tive. Teve? Eu Ah, tenho um pelo menos treinador, isso. aí ele faz todo esse protocolo de alimentação e de treino. Então você tem a nutricionista e o É, treinador, chama né? Yuri. Eu queria puxar algumas perguntas, né, que eu postei da caixinha, que é se usar a insulina é considerado um doping. Que eu saiba, isso não é um doping. Explica pra gente exatamente o que que seria um doping. Na verdade, o doping são estratégias ou medicamentos é, não que sejam trapaças, mas que potencializa muito o ganho de uma pessoa que usa para outra que não usa. Exemplo, eritropoetina, que aumenta a quantidade de células sanguíneas ali, é um doping.
e não é um hormônio. Alguns estimulantes também são considerados doping. Exemplo, tamoxifeno ou clomifeno são estimulantes da produção de testosterona. Dentro de um campeonato de fisiculturismo, acredito nessa parte, também cai como doping. No futebol cai como doping. Então, são substâncias que potencializam algum efeito no corpo. A insulina pode ter algumas categorias que pode ser considerada doping, mas eu acredito que a maioria não seja. Entendi. É, tem uns aqui que só por Deus, acho que eu não vou fazer não. É, acho que pra você seria interessante essa pergunta. Tem como engordar sem fazer musculação? Ué, é o melhor jeito de engordar é sem fazer musculação. Ah, não, mas Mas então, a pergunta ficou errada. Eu acho- Ganhar massa muscular, ganhar peso. não, na verdade eu não sei, porque a pessoa não especificou, mas por Porque a pergunta tá exemplo, mal formulada. eu acho que a pessoa quer assim ganhar estrutura, né? Tem como engordar? Tem, na verdade, né? Sim. Só que depende muito do que você tá fazendo. Se você só comer errado, você vai engordar só coisa ruim, né? Gordura. E se fizer musculação, vem o músculo junto. Eu não acho que ela queria falar Mas se você tem como ter hipertrofia sem musculação. eu não sei A palavra é essa. exatamente. Porque o engordar seria o seguinte: engordar ao fundo seria ganho de percentual de gordura, É. ou redução de percentual de gordura sem engordar ou emagrecer. Aparentemente. Enfim, eu tava olhando o seu desenvolvimento, né? Você antes corria na rua? corria. Só corria? Só Antes. Eu era muito magro. Eu comecei a treinar, eu tinha 75 quilos. E agora tá com quanto? Agora uns 85, mas cheguei no 100, né? Você tem quanto de altura? 1,85. Tá bom, né? Olha, ganhou muito, muito mesmo. Chegou a 100? 90 e alguma coisinha. Bom. Outra pergunta. O que você acha daqueles vídeos de pessoas misturando energético com pré-treino? Não tem muito, cada um faz o que gosta, mas é uma forma de potencializar ali. No energético vai ter taurina, cafeína, mesmas substâncias quase que exigem um pré-treino. Aí vai do sabor que a pessoa quiser. Mas eu acho que às vezes se misturar demais pode até dar uma arritmia mais porque- forte, Pode, mas né? depende do Porque seguinte, só da a dosagem que você vai quantidade, utilizar do pré-treino e do energético. Não, do jeito que esse pessoal O- eu não duvido que eles coloquem muito, não. O energético que a gente toma é quase que o pré-treino diluído já na latinha. A ideia Então- é essa. Então, você vai estar tomando algumas doses a mais do que você tomaria se você misturasse com água. A ideia é essa. Não passando a dose ali tolerável, acho que não seria um problema. Porque Isso muitas também vezes o depende energético da também, você pessoa. toma um exemplo, energético dependendo, toma 3, 4 latinhas ali, seria equivalente. Então, não seria um problema. Numa noite, se esse pessoal que bebe energético com uísque é a noite inteira bebendo energético. Então, um energético com um scoop de pré-treino. dependendo Mas da eu acho que pessoa. também é muito relativo, porque, por exemplo, energético não me dá nada. Eu posso É relativo, beber, sim. eu acho que Pra também. mim também não mudou nada. Mas até assim, no âmbito da musculação, você tomar o pré-treino, o energético, é meio que. Eu vou usar uma palavra, mas é porque eu não tenho uma melhor. Idiota, assim. Porque a galera confunde muito essa questão de, tipo, exercício físico por saúde e tudo mais com atletas de alto nível e tudo mais. E para a maioria das pessoas, uma sessão de 40 minutos de musculação e, assim, quem treina só por saúde não treina pesado de verdade, assim. Não, mas é porque tem que ter um Não, nível mas de é comprometimento mesmo. diferente. Eu não tô falando Não treino, Não, eu não tô mas é falando de mesmo. esforço, assim, não tô falando que a pessoa não se esforça. Mas que... um treino de ir É. ao limite. Exato. Não, mas sabe o que que é? O que que eu vejo bastante? Por exemplo, você me perguntar, quanto tempo você treina, Isadora? Ah, sei lá, acho que desde os 16 eu tô dentro da academia, mas de verdade, quanto que você realmente aprendeu o começo da musculação? 1 ano atrás. Sabe, eu acho que tem muita desinformação dentro da academia. Por exemplo, tem muito vídeo na internet. É assim que faz, é assim assado. Eu mesmo me baseava pelos vídeos da internet. E realmente eu só fui aprender quando eu tive o auxílio de um profissional por perto, sabe? Isso é um problema absurdo. Porque, assim, eu vou usar o nome do Cariani, por exemplo, que é um dos caras mais famosos aí. Ele é muito importante na musculação e no fisiculturismo porque ele leva essa mensagem pra muita gente. Então não dá pra negar a importância Da do cara. atividade X, exercício físico. Exato. Só que o perigo é porque ele é um cara muito hormonizado e a vida inteira. Então você pega uma pessoa que não tem conhecimento prévio sobre aquilo e ela assiste os vídeos dele. Primeiro,
Você não aplica no treino de uma pessoa que não tá tomando hormônio a mesma coisa que você aplica no treino de uma pessoa que tá tomando Isso é hormônio. fato. Volume de treino é diferente, tempo de recuperação é diferente. Então já tem um primeiro problema aí. O cara vai ver os vídeos do Cariani com um treino gigantesco, só de peito, o cara vai num dia na academia só treinar peito e faz 10 exercícios de peito. Fora que ele volta na academia quantas vezes no dia, né? Sim. Então acho que o primeiro problema é esse. Eu queria falar sobre isso depois. Tá. Complementar. E o segundo problema também é um pouco da distorção da realidade que isso cria. Porque ele assiste o vídeo do Cariani e o Cariani tá treinando numa academia com outros atletas e essas pessoas que tomam hormônio, elas não falam publicamente que elas tomam hormônio. É claro que tá subentendido e nós três aqui sabemos. Mas tem muita gente que não sabe? Que acha que aquilo lá às vezes pode ser obtido de forma natural. Então o cara às vezes olha aquele vídeo, assiste aquele vídeo e ele Quer segue. replicar. E aí ele faz isso por, sei lá, 2, 3 meses e não tem o mesmo resultado, obviamente. E aí o que acontece? O cara desanima, sabe? Pô, eu tô indo na academia todo dia fazendo o que o cara manda fazer. Tô achando E eu 3 meses muito. tô... No primeiro mês, se a pessoa exatamente. não consegue É. resultado, ela já E desiste. eu tô igual, e o cara tá daquele tamanho, pô. Tô fazendo uma coisa errada, eu cansei disso aqui. Então é muito importante essa mensagem que esses influenciadores levam pra galera, mas também tem que ter muito cuidado, porque eles criam uma distorção da realidade absurda e que a maioria das pessoas não entende, sabe? Dentro dessa parte, cara, sobre treinamento, eu falo que um grande problema na internet muitas vezes ela é um vilão, às vezes, dentro na parte de treinamento. Eu falo porque porque chega muito paciente no consultório mesmo e fala, eu vi o que o fisiculturista tal faz, eu quero fazer igual, e quer replicar o que o fisiculturista faz, que tem lá 10, 20, 30 anos de treino, às vezes, Perfeito. e quer falar com a pessoa que começou a treinar tem 2 semanas e quer botar um dia de treino de peito, que você acabou de falar, um dia de peito. O cara começou na academia hoje, tem um mês. Como é que vai fazer 6 exercícios de peito seguido? Ele vai arrebentar toda a fibra muscular, vai demorar um bom tempo para conseguir voltar, vai ter muita dor. Em vez de ter vantagem, vai ter desvantagem. Sim. Eu falo, e é muito comum isso também, eu falo que até dentro do profissional. Eu vejo que muitos profissionais da educação física não estudam e replicam o que um fisiculturista fez e quer botar nos alunos dele, que os objetivos são completamente diferentes. Aí eu falo, às vezes, a estratégia de treino ela é muito errada. Eu falo, bota o cara lá, essa mesma coisa, treina ABCDE. Num cara que acabou de começar a treinar, não vai funcionar, para ele não vai ter adesão ao treino, porque vai sentir dor, não vai dar resultado, não evolui. Eu, particularmente, também eu tenho uma característica, eu gosto mais de estilo um pouco diferente do ABCDE. Eu gosto mais de treino full body. Então, eu gosto de fazer treino, peito, costa e perna. Eu, particularmente, não treino braço, já tem muito tempo que eu não treino braço. Também tem a genética para facilitar, então eu tenho um pouquinho. Você não é harmonizado, não? Eu tomo. Toma. Esporadicamente, no momento sim. Tá fazendo um ciclo. Sim. Mas o que acontece? Mas é um estilo de treino que eu gosto e eu vejo mais resultados quando eu busco definição. É claro que essa estratégia, às vezes, do ABCDE, ela vai ser muito melhor para um cara que busca, às vezes, um volume muscular maior e quer ter grande peso e não busca tanta definição. Então, são estratégias diferentes. Então, isso é muito importante. Às vezes, o profissional e a pessoa, às vezes, que vai buscar aquela informação só é jogada. Isso aqui é bom. Aí, é bom pra quê? Entende? Tipo assim, isso aqui é bom pra hipertrofia, mas em qual estágio que você tá? Porque senão eu falo, todas as dietas seriam todas iguais, todos os treinos seriam iguais, não tinha por que diferenciar um treino obviamente. do outro. Então ela pega isso aqui é bom e joga na realidade dela. E ela não vai sentir o efeito daquilo. Pois é, mas essa questão da realidade que você tá falando, a pessoa acha que ela não se toca de como é a realidade dela, né? Por exemplo, um atleta, igual o Cariani, aquele pessoal lá, eles têm o tempo todo da vida deles pra fazer aquilo que eles estão gravando, né? A vida deles é sobre aquilo, eles ganham dinheiro com aquilo. Aí chega uma pessoa normal, que tem uma rotina de trabalho, tem filho, tem tudo mais. Tá, o pessoal coloca bastante desculpa no que vem durante a rotina, né? Eu tenho filho. A minha rotina é puxada. Eu não consigo fazer tal refeição por conta disso. Meu serviço me cobra muito. Então, eu acho que a expectativa que o pessoal coloca em cima do que eles veem na internet é totalmente distorcida, né? Perfeito. Do que eles veem para a realidade deles. E o conteúdo que a gente acompanha na internet, ele não tem um cronograma claro de como ele é feito. Então, o que acontece muito, e assim, quem mexe com rede social sabe disso, é que a galera produz um conteúdo durante uma semana e vai soltando esse conteúdo aos poucos. E não necessariamente no cronograma que ele foi gravado.
Então o cara pega e pra assistir os vídeos do atleta X e vê aquele cara todo dia fazendo alguma coisa diferente. Ah, hoje ele tá numa coisa de massagem, hoje ele tá numa banheira de gelo, treinando todo dia e tal. Mas não é isso. O cara, ele gravou só aquilo lá e postou naquele dia, muitas vezes. Sabe? E aí a vida que a gente vive é muito diferente, que é igual você falou. Tem trabalho, final de semana você tem que viajar pra visitar sua mãe. Então não é todo mundo que pode treinar no final de semana. E aí cria essa ilusão de que você pode viver a vida em prol da musculação e a pessoa entra na academia esperando isso dela mesma, sabe? E ela não consegue cumprir com esse dever que ela impôs pra ela. E aí, depois de, igual você falou, um mês, ela Não, largou mas de tem tudo. muita gente que vai na academia também e bate ponto, né? Não é igual ele falou, vai lá e se esforça, pega a carga Sim, máxima ou vai progredindo carga. Então é muito complicado quando a gente fala, por exemplo, de se espelhar em alguém da internet, né? sim. Eu queria perguntar Posso fazer pra uma pergunta você. pro Pedro? Que é uma dúvida minha. Pode, Claro. pode. Depois eu O que pergunto. você tem, às vezes faz diferente, ou pelo menos o que você busca em um treinamento que seja uma metodologia de intensificar seus treinos da parte natural que diferenciaria de um treinamento hormonizado ou não? Tipo assim, tem uma característica de treino que Pra seria... intensificar, você diz? Não, mas tipo assim, o que eu vou fazer diferente no meu treinamento da parte hormonizada? Eu gosto Tá. muito daquelas metodologias de intensificação de treino porque eu acho que potencializa muito, mas eu sei que cabe em ambos. Aham. Ó, é, primeiro de tudo, a gente tem uma resposta muito menor ao estímulo do que um atleta hormonizado. Então a gente precisa de um estímulo muito maior para ter o mesmo resultado que ele teria. Eu gosto até de brincar, assim, é lógico que eu tô extrapolando, mas dependendo de quão hormonizado o cara tá, se ele fizer flexão de manhã, tá bom já. Não precisa fazer muito mais coisa além disso, não. De É, fato. é uma brincadeira Não, só, mas mas é verdade mesmo. sim. É, e aí acontece que você, como natural, assim, a hipertrofia ela é resultado de tensão mecânica. Quer pegar peso, tá? Nem vão entrar nessa discussão de técnica, peso, nem nada disso, não, mas é basicamente pegar peso, que é o que a gente tá na academia pra fazer. Só que aí a gente tem um problema. A gente não pode extrapolar nosso corpo, porque a gente tem um tempo de recuperação um pouco maior. Então a gente tem que fazer o treino ser muito eficaz e muito eficiente. Se eu for pra academia e ficar extrapolando em todas as séries e fazendo todas as séries até a falha e pegando muito peso, eu vou demorar muito para recuperar. E também, às vezes, não vou render no último exercício, mesmo que eu renderia se eu estivesse pegando leve, entendeu? Então, a ideia do treino do natural, que eu acho que é um pouco diferente do hormonizado, é que a gente vai treinando, vai fazendo o treino meio que com picos e vales. Então, você faz uma série até a falha e depois as outras séries você faz com repetições reserva, sabe? Com, é, sei lá, 2 repetições reserva, 4 repetições reserva. Porque desse jeito você se poupa um pouco pro final do treino, então você não gasta toda a gasolina que você tem no começo. Você atinge essa falha, esse pico em algumas séries e dá o estímulo pro músculo em outros. Só que eu acho que a principal diferença do treino do hormonizado pro natural é a assiduidade, sabe? Então a gente não pode errar. Todo treino tem que ser bem feito, tem que ser perfeito, sabe? E você toma alguma coisa durante o treino Não, pra caso caia o desempenho? não. Não? Assim, na época da preparação, eu tomava pré-treino, obviamente. Porque a gente tá com aporte calórico ridículo, sabe, pro nosso peso e quase sem carboidrato. Então você precisa de alguma coisa, e é cafeína, não tem Uhum. outra. Né? Mas hoje não. Mas enfim, voltando à pergunta. Eu acho que é isso. Eu acho que não é o treino em Não si. entendi essa oscilação dele ali. Mas nessas séries que você faz até a falha, você tem que ter o comprometimento de fazer de fato, entendeu? De estar ali pra, tipo, se desgastar mesmo e tudo mais. Pra falhar mesmo. Exato. E que elas não sejam a regra do treino, né? Elas têm que ser em alguns momentos e tudo mais. Diferente, de repente, de um cara hormonizado que pode se... Igual a gente vê na internet mesmo, cara. E põe 240 quilos no leg press e faz mais uma série. Agora faz 10 e faz 20. Não, é muito certinho ali, É margem de 8 a 10, a gente vai fazer dentro dessa margem, cravado. Se é série de trabalho, que é as séries que a gente não vai até a falha, é deixando 2 repetições na reserva. Que quer dizer assim, eu conseguiria fazer 10, mas eu vou parar agora na 8, entendeu? E nas séries até a falha, a gente faz até a falha de fato. Então eu acho que é esse comprometimento a mais com a estrutura do treino. Ah, A gente não bacana. pode dar essa exagerada, tipo, hoje eu vou meter peso. Então. Mas essa é uma dúvida também que eu tenho. A maioria, ou é todos os hormônios, não sei, eles são anabólicos, né? Ao invés de ser catabólicos. Então, acho que é isso que, igual você falou, faz uma flexãozinha, já tá recuperado, porque o hormônio ajuda mais na recuperação do que
de fato, fazer crescer, né? Também, ambos. Eu sempre gosto de dar um exemplo, faço algumas analogias para ficarem sempre às vezes mais fáceis para poder explicar. Quando eu falo em hipertrofia, eu gosto de falar que são 3 pilares básicos para conseguir ter uma hipertrofia. É claro, tem outros, mas os 3 básicos fundamentais para conseguir são esses. Eu comparo a construção do músculo com uma parede. Sempre gosto de falar, testosterona, igual eu falei aquela hora, o valor médio ali fica ali em torno de 600, natural. É claro que dá para chegar lá até mais alto também com alguns, com compostos naturais dá para aumentar também o valor de testosterona também, e não seria doping, então dá para se usar. É Então, contra, rapidão. A parte extra-treino também, assim, às vezes sono, qualidade de sono, isso influencia muito também, né? Falando que Nossa, você influencia controla demais. isso. indiscutivelmente. Demais. O cara dormiu mal, no outro dia esquece, no dia você não treina, não treina, você não come É. bem, e é uma bola de neve. Mas é por isso que eu falei, são 3 pilares básicos e estruturais que os outros são complementos. Aí eu falei, comparar a construção do músculo com a parede. Testosterona é igual pedreiro dentro de uma obra. Constrói. Tem um pouco, ou às vezes tem uma pessoa com um problema hormonal, às vezes é mulher com anticoncepcional, que é a T mais baixa, então interfere ali, então atrapalha um pouco do ganho de massa muscular. Mas a pessoa tendo a testosterona normal, vai ter uma boa construção. Se tiver a mais, vai construir mais rápido. Se tiver em excesso, vai dar os efeitos colaterais, que eu falo que é o abuso do hormônio. Então, o excesso ali vai fazer mal. Segundo pilar da hipertrofia, testosterona, desse segundo pilar, eu falo que a proteína, a parte da dieta, especialmente a proteína, é o tijolo de uma parede. Os outros são complementos, as vitaminas, minerais, carboidrato, energia para fazer ali, mas a proteína é a base da construção. Não adianta nada eu ter um monte de pedreiro, eu ter muita testosterona, se eu não consigo bater meta proteica. Eu falo que é o básico da construção ali, tem que bater meta proteica, pelo menos. E o terceiro ponto, eu falo que o treino ele é o projeto da obra. Se você não tem microlesão da fibra muscular, não tem o porquê sinalizar do corpo reconstruir. Até eu falo que o treino ele é tão importante que você pode pegar, eu falo que é o bombadão da perna fina. Às vezes o que acontece? O cara, às vezes ele toma hormônio, sim, beleza, come bem, treina o braço, desenvolve. Não treina a perna, vai ficar fina mesmo. Ah, o hormônio ele faz Sim. por si só? Não, não faz. Então o hormônio não, eu falo, vai sempre nivelar pelo que está pior dos níveis. Ah, beleza. Se eu não treinei, não vou ter resultado. Se eu não comi direito, não vou ter resultado. Se a parte hormonal tiver com problema, também vai me atrapalhar na performance. Então, por isso que às vezes na parte do idoso vai ficando mais difícil, porque a Sim. parte hormonal, a recuperação, tudo ali vai impactando bastante. E é possível mulheres tomarem hormônio sem ficar Sem colateral? com. Não, características. Masculinizados? É, Tem sim. é possível? É Ó. possível. E tem muitas Virou que uma tomam consulta. dosagem muito alta. Tipo isso. Não, mas aí entra naquela parte. Lá quando eu falei do homem, o homem não tem como fazer uso de hormônio contínuo, porque tem inibição do LH-FSH no homem ele não pode estar muito um período longo porque vai atrapalhar a produção endógena. Na mulher, a produção da testosterona ela ocorre através dos ovários, mas a quantidade de testosterona da mulher é pela suprarrenal. Então ela não tem inibição, mesmo que tenha inibição do LH-FSH ali um pouco, ela não vai inibir quase que nada a produção Mas de você falou testosterona. que é inibido por conta do anticoncepcional, né? Ela acaba inibindo ali um pouco. Na Então, verdade, quem não, toma na verdade, anticoncepcional. não, ela não inibe. Ela tem uma ação, como é que fala? Uma proximidade da testosterona, afinidade do SHBG, que é o transportador de hormônio, pela testosterona. Então, ela inativa. O anticoncepcional sobe SHBG e o SHBG inativa a testosterona total, a testosterona livre, a testo fica baixa. Então, quem toma o anticoncepcional tem mais dificuldade. Piora, né? Essa questão de ganhar massa Tem muscular. mais dificuldade Então, para vou ganhar ter de que massa parar. muscular. Não tem como, não. Tô brincando, gente. E eu quero fazer uma pergunta pra ele, posso? Pode. Ou tá acabando o tempo? Ó, tá acabando, mas você pergunta, a gente Tá. finaliza. Tipo, qual ponto te faz decidir que você tem que prescrever ou não reposição hormonal pra alguém? É nível de testosterona? É sintoma? É o quê? Ó, a primeira conduta, vou falar de uma texto baixa. Primeira Tá, conduta sim. numa testosterona baixa, quando é realmente indicado por necessidade. Primeira conduta quando o paciente tem testosterona baixa, a primeira conduta real não é repor testosterona. A primeira conduta é estimular a produção. Então tem os Uhum, medicamentos, os mesmos lá do TPC, são os medicamentos que a gente utiliza para estimular a produção. Então consegue tá. subir. Então essa é a indicação formal. Ah, e quando que eu vai usar hormônio ou não? Muitas vezes eu pergunto o paciente se ele quer realmente usar e eu vou falar.
pós e contras, vantagens e desvantagens ali. E vou falar, tipo assim, os riscos que também tem, porque não é, não é só glória, é só bom. Não, tem pontos negativos. Mas sempre gosto de explicar, o problema tá quase sempre nos abusos mesmo. Esse uso muito longo, então eu falo, cada caso ele é um caso. Então, Aham. porque às vezes eu falo, não quero usar uma testosterona, eu quero estimular a produção. Mas ele fala, pô, minha libido tá ruim, minha disposição tá baixa, tá ruim, tipo assim, dá pra você usar uma testosterona ali de imediato pra poder dar uma melhora durante 3 semanas e estimular a produção e fazer voltar? Entendi. Então, eu falo, cada caso é um caso. Depende muito da parte clínica do paciente, não só a parte laboratorial. É uma Aham. associação das duas. Porque hoje em dia a gente vê muita gente fazendo reposição, Sente mas chamando de reposição, que né? não é reposição. Exatamente. Eu, particularmente, quando eu vejo testosterona baixa, eu não gosto nunca de dar uso, nunca passar hormônio para o paciente. Por Uhum. quê? Eu não sei se ele já tem um problema instaurado ali. Então, meu objetivo é o seguinte: fazer ele voltar à produção. Se ele voltou à produção, saiu ali de 200, foi para ter 800, 1000 ali, voltou à produção, eu falei, beleza, ele tem mais, ele só estava com uma condição de texto baixa. Às vezes Uhum. dormindo mal, É. alimentando mal, sem atividade física, sobrepeso. Aí esses fatores fazem que a testosterona fique baixa. Então você pode às vezes estimular, melhorar ali, estimular a produção. Voltou, melhorou a qualidade de vida. Fala, se você quiser usar um período ali para um efeito estético, aí sim é uma finalidade. Dá Aham, para ser claro. utilizado. Mas quando está baixo, eu falo, não é indicação. Eu falo, porque senão ele vai chegar com problema e eu vou piorar o problema dele. Aí eu vou condenar ele de fato a depender Aham. de hormônio. Perfeito. Então, tá finalizando o tempo. Se vocês quiserem passar onde é a sua clínica, onde você atende, o arroba de vocês e um recado pros seus seguidores, vocês podem se direcionar para a câmera Tá, pode começar, e Augusto. falar. Então, pessoal, eu atendo na Elite Clinic, lá na Rua 15. Meu Instagram é Dr. Gustavo Prudente. Aí, se quiser, tiver alguma dúvida ou quiser saber um pouco mais também sobre hormônios, emagrecimento, que é a parte que acaba atuando, atuo muito em performance de atleta também, até natural. Aí, Não, ó. agora é uma parte séria. Eu atendo muito jogador de futebol de 13, 14 anos, Aham. melhorando a performance para poder chegar no Sim, profissional. Então, porque a Legal. gente acha às vezes que é, nutrólogo e melhora de performance tem só a ver com isso, sabe? Mas não, tem não, tem muita muita coisa coisa para. por fora que dá pra fazer, sabe? Bom, e eu me chamo Pedro, como vocês já sabem, sou um atleta de fisiculturismo natural. Meu Instagram é @morethanmuscle_. E lá eu posto um pouquinho da minha vida, da minha rotina, e eu gosto muito de mostrar que quase não tem diferença da rotina das pessoas. A única diferença é que a gente erra menos. Mas realmente, eu É isso. gostei de acompanhar ele porque ele posta tudo certinho. Teve uma foto que você postou da sua geladeira cheia. Então, assim, quem se programa nunca erra, né? Exatamente, Eu achei exatamente. maravilhoso de acompanhar. Enfim, pronto. Obrigado. Então, gente, pra quem não sabe, o meu arroba é Nutri Isadora Menezes, com apenas um i, tá? E a gente fica por aqui com tudo isso que a gente falou no episódio. Tchau, tchau.